ou vocês obedecem o que a gente fala como governo, ou vocês vão sofrer as consequências. Aí já é ditadura, pô. Olha, para muitas pessoas, quem está comandando o Brasil é o STF e não o presidente. Guilherme Kilter esteve no podcast Eu Acredito, podcast com o apresentador Fábio. Lá ele teceu alguns comentários sobre esse assunto e sobre essa questão que é polêmica. Eu vou trazer isso para você agora. Antes, eu gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. E sem muita demora, vamos lá pro vídeo. E mais do que nunca nós precisamos nos posicionar. Eu percebi uma mudança no cenário político e principalmente uma atuação mais forte dos jovens na política. Antigamente, eu não sou tão velho assim, mas eu lembro que poucos jovens se interessavam por política, a não ser os mais intelectuais. Porque eram influenciados a isso, a estar na política, mas de forma que viesse depois a militar por um partido e etc. 2018, com o fortalecimento de Bolsonaro, parece que houve esse boom que nos levou a um despertar da juventude também em se interessar pela política. Hoje você é um jovem político, eu não digo que é fruto do bolsonarismo, mas talvez o boom do Bolsonaro na época te despertou para conhecer mais sobre política, né? Com certeza, eu lembro até hoje, o primeiro evento que eu fiz de pré-campanha foi num restaurante e tal. Era começo de 2024, abril para maio. A gente reuniu o povo no restaurante e era interessante porque a gente pegou toda a nossa lista de contatos ali da família, falou, vamos mandar mensagem pro povo, para quem a gente conhece, convidando para participar e tal. E era impressionante o tanto de gente que falava, não quero saber, não quero me envolver, não gosto de política, eu prefiro não envolver. Gente que a gente conhece, gente próxima, não gente desconhecida, qualquer pessoa, gente nossa da igreja, amigos da família e tal. E mesmo assim foi um bom lançamento, tinha 50 pessoas lá, a gente conseguiu fazer um evento legal e tal. Mas eu virei para minha família e falei, gente, vocês já imaginaram como seria tentar fazer um negócio desse antes de 2018? Antes da gente passar por tudo que passou com o Bolsonaro, com referência como Nicolas e tudo mais, Deltan, seria muito difícil, ninguém ia querer participar, nem a gente ia estar querendo participar disso. Então, o brasileiro abriu os olhos, passou por essa mudança de, cara, de fato, as pessoas que estão no poder não defendem o Brasil, não defendem a gente. O voto do Bolsonaro, votamos no Bolsonaro, colocamos ele na presidência porque entendemos que era a melhor forma de mudar isso, de tirar o PT do poder, tirar essa bandidagem do poder. E isso mudou um pouco a perspectiva que a gente tinha no Brasil. Nasceu uma direita de verdade, não uma direita tucana que diz as coisas para a câmera e na verdade não defende, que tem outras pautas, outros valores. Então ali começou uma mudança. E aí eu acho que as redes sociais elas vieram acompanhando isso, né? Na primeira eleição do Bolsonaro ainda era muito forte o Facebook, né? Eu lembro, verdade. Eu lembro quando eu tinha 14 ou 15 anos, eu ainda via meme lá da Dilma e do Aécio Neves na eleição de 2016, tudo. No impeachment de 2016, a eleição de 2014. Então a gente passou por essa mudança. De lá para cá as redes só cresceram, né? E vão continuar crescendo no Brasil. A gente teve lançamento depois do WhatsApp, Instagram, Twitter fortaleceu muito, cresceu. TikTok veio para o Brasil. Então as redes ganharam mais público, ganharam mais espaço. E foi muito bom, porque trouxe transparência. Todo mundo conseguiu ver quem é quem, o que defende, quem é cada um. E com isso surgiram referências também. A gente compara a liderança do Bolsonaro com a liderança do Lula. Olha quantos sucessores o Bolsonaro fez. A maioria dos ministros do Bolsonaro hoje ou são senadores, deputados, governadores. O Lula, quem que é o sucessor do Lula? Na direita a gente tem Ratinho, a gente tem Zema, a gente tem Tarcísio, a gente tem Caiado, a gente tem nomes possíveis para disputar a presidência no futuro. O Lula tem quem? O pior prefeito do Brasil, né? O Haddad. Tá louco, nem o Haddad conseguiu ganhar do Bolsonaro, tal. Vai colocar lá a Glaze, vai colocar a Janja, vai colocar o Dino. Não cresce liderança debaixo do Lula. É um monopólio de poder ali, o PT fica com os mesmos e quem não for, não é à toa que o PSOL está crescendo na esquerda e ganhando mais fôlego, e o PT tem se esvaziado. E aqui desse lado a gente viu várias lideranças, inclusive o Nicolas. Nicolas também, eu digo que é uma referência para mim, e o trabalho todo que ele tem feito nas redes sociais e tudo, trouxe muitos jovens a ver, poxa, um jovem entrou de fato, virou vereador com 24, 25 anos, é possível, dá para fazer, a gente consegue. E a forma de comunicar mudou. Porque aí com as redes conseguiu alcançar direto o público.
não era só mais Jornal Nacional, Fantástico, propaganda política e tal. A gente conseguiu ter uma ideia da opinião das pessoas, do que elas pensam, do que elas acreditam. E aí mudou. E acho que essa virada de chave foi importantíssima e está sendo importantíssima. Aqui em Curitiba, a gente teve 50% de renovação da Câmara, muito baseado nas redes sociais, nesse trabalho todo. Então, acho que é importantíssimo que isso continue acontecendo para o pessoal ver quem realmente é quem e a gente conseguir ter mais transparência. E talvez seja por isso que o STF está preocupado em regulamentar as redes sociais, né? O próprio Alexandre de Moraes falou que sente falta de quando apenas a TV aberta conseguia transmitir as notícias para as pessoas, né? Não, o Alexandre de Moraes falou já, não, porque esse pessoal fica criando contas fakes no Instagram com meu nome, colocando cabeça de ovo e não sei o quê. Cara, é isso, eles não querem ver a imagem deles ruim, sabe? Então, eles têm medo das redes sociais porque traz essa exposição e tem uma desaprovação muito grande. Saiu uma pesquisa recentemente agora falando qual você acha que é a principal causa das crises no Brasil, qual que é o principal problema do Brasil. Todo mundo colocou o judiciário em primeiro lugar. Depois vinha o executivo, o culpado pela crise brasileira atualmente. Então todo mundo está vendo. O STF não era político assim. Se você pegar 15 anos atrás, ninguém nem sabia quem eram os ministros, o que fazia cada um. Não era transmitido as votações. A coisa era muito mais respeitável. A gente tinha o Joaquim Barbosa. A gente não sabia que o STF mandava tanto antes de Bolsonaro, né? Mas também de lá para cá cresceu-se num ativismo muito forte. Antes não tinha tanto assim. O que se tornou muito comum, cada vez mais com a ascensão principalmente da direita e do Bolsonaro, era o seguinte: o deputado, o senador perde o projeto, não consegue aprovar o projeto em plenário, com o voto dos deputados, tudo, pega isso aqui e judicializa lá no STF, faz uma ação de constitucionalidade, faz uma DPI, o que for, vai lá, protocolo, e o STF dá favorável. O próprio Lula falou que só consegue governar hoje com o STF. Então já protocolou acho que mais de 15, 16 ações no STF, IOF, a questão da INSS, protocolo no STF, PIS/COFINS, enfim, um monte de coisa que sem o STF não conseguiria fazer. E de lá para cá o ativismo judicial cresceu muito. Os novos ministros que entraram, por exemplo, a gente tem hoje o Toffoli, que é advogado do PT, Dino, que era ministro do PT, o Zanin, que era advogado do Lula. A Carmen Lúcia, aquela fala dela durante as eleições, falou, não, eu reconheço que é uma censura, mas não pode haver censura, qual que é? Enfim, ela falou lá defendendo a censura, tipo assim, reconheço, mas que não pode se manter no futuro e tal. O Alexandre de Moraes nem se fala. O Dino também já foi contra, ele mesmo já falou sobre possíveis anomalias nas urnas, e agora ele também está nessa ideia de querer regulamentar as redes sociais. Uma das falas mais absurdas que eu vi nesse governo Lula, Fábio, foi o Flávio Dino fazendo uma reunião, antes de virar ministro do STF, quando ele era ministro da Justiça, fazendo uma reunião com as plataformas representantes da Meta, Google, Facebook e tudo mais. Ele olha para todos eles assim na TV e fala: acabou a liberdade de expressão como valor absoluto no Brasil. Ele chegou a falar isso. Falou assim, com essas palavras. Abro e fecho aspas aqui. Acabou a liberdade de expressão como valor absoluto no Brasil. Ou vocês obedecem o que a gente fala como governo, ou vocês vão sofrer as consequências. Aí já é ditadura, pô. É uma ameaça. Isso não existe. E aí a gente viu o STF julgando o marco civil da internet agora, fazendo a vontade deles e tudo mais. Então, isso que inclusive tinha o Legislativo não quis pautar, né? O Mota não quis pautar, o Alcolumbre também. Então, não conseguiram no Congresso, no Legislativo, vai para o Judiciário. Só que isso desgasta. Aí o STF daqui a pouco vai repulsar o Lula, o PT, porque quer alguém que governe sem a necessidade do STF, que não gere tanto desgaste para eles. Mas da mesma forma, aqui o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes já falou que Curitiba é fascista, já falou mal da Lava Jato, que não, porque interrogava as pessoas e fazia tortura, e essa turma do Sérgio Moro, do Dr. Lanhol, não é à toa que eu protocolei aqui um pedido para declarar ele pessoa não grata e tirar seu cidadão honorário, porque ele é cidadão honorário de Curitiba. Então, a gente precisa se posicionar também contra esses abusos. Agora o Gilmar Mendes está envolvido naquela polêmica da CBF, com a faculdade dele, DP. Então, a gente tem visto que os ministros não são isentos, de forma nenhuma. Na verdade, as falas de alguns ministros são totalmente irresponsáveis. Sim. Foi o Gilmar Mendes ou o Barroso que falou que eleição não se ganha, eleição se toma, né? Foi, o Barroso, que nós derrotamos o bolsonarismo. Um ministro ir num evento da União Nacional dos Estudantes, subir no palanque e falar: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso não existe, não existe, não existe. Então, quem dera a gente tivesse... A Constituição diz
que os ministros, para alguém ser indicado e aprovado como ministro do STF, deve ter uma reputação ilibada e notável saber jurídico. A maioria ali não tem nada disso. Não tem. Não, assim, a maioria não vem de uma carreira de juiz, a maioria não tem notável saber jurídico, mas o que acontece? Os senadores faziam acordos políticos e aí colocavam o cara lá e não faziam uma sabatina de verdade, não questionavam o que ele acreditava ou não questionavam se ele tinha notável saber jurídico, a reputação ilibada. Não dá pra você colocar um Cristiano Zanin lá, que era advogado pessoal do Lula. Não dá pra você colocar um Toffoli lá, que era advogado do PT. Isso não é reputação ilibada. O próprio Moraes também parece que, se não estiver enganado, trabalhou pro Geraldo Alckmin, né? Sim. E foi colocado por Temer. O Alexandre de Moraes era secretário de Segurança de São Paulo no governo Alckmin. Depois virou ministro da Justiça do Temer. Aí teve aquela crise da Marcela, a primeira-dama, né, esposa do Temer, que teria vazado, um hacker teria conseguido imagens dela nua e tal, ia vazar isso. O Alexandre de Moraes, como ministro da Justiça, conseguiu identificar, impediu o vazamento, e aí o Temer indicou ele como ministro do Supremo, depois que o Teori Zavascki faleceu ali na questão do acidente, né? E o Teori Zavascki, inclusive, era quem mais estava a favor da Lava Jato. A Lava Jato estava chegando os ministros do STF, o Teori estava recebendo tudo, estava relatando. E aí, com a morte dele, a entrada do Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes virou o jogo ali e o STF começou a anular tudo. Ontem, inclusive, o Toffoli anulou todos os atos do Alberto Youssef, o maior doleiro do Brasil, né? Então, Um absurdo. Enquanto isso, os golpistas estão presos, né? Lá de 8 de janeiro, né? É um caso pior que o outro. O Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de prisão por corrupção, tá lá na cobertura dele no Rio de Janeiro, gravando vídeo pro Instagram, dando dica de leitura. É ridículo. Devolveram o dinheiro que recuperaram da corrupção, anularam todas as condenações, acabaram com a prisão em segunda instância. Delação premiada, esvaziaram completamente, só vale para eles. Veja a delação do Mauro Cid. Já deu 4, 5 versões diferentes, já falou uma coisa para outra, coisa para outra, já vazou na imprensa. E aí, vai continuar mantendo? A única coisa que sustém a narrativa do golpe. Foi ameaçado, né? Porque eu vi vídeo que praticamente o Alexandre de Moraes estava ameaçando o Mauro Cid. Não, veja que você tem esposa, tem família, tem certeza que você quer falar isso, não sei o quê. Então não é assim que a banda toca. A gente precisa de fato de uma reforma completa no STF, tem que limitar o mandato, não dá para ser o resto da vida, tem que colocar um prazo ali de 5, 10 anos, o que for, tem que mudar isso. Tinha que ser por eleição também, né? Fala a verdade. O México fez isso, eleição para juiz. Não sei se o Brasil tem a maturidade para isso no momento. Mas eu não sei também não, né? Se for por eleição colocar o Lula de novo, né? É complicado, né? E com o TSE do jeito que está, quem que vai regular, né? A maioria dos países também não tem um tribunal eleitoral. Se constitui algo ali na hora, uma comissão eleitoral para acompanhar e fiscalizar, mas não tem um tribunal que pune, que condena. Não existe. O voto digital, você fala vai pro pessoal na Europa falar que você quer colocar uma urna digital, eles vão querer te esganar. Eles querem voto impresso. Não, aqui eu quero poder contar, mesmo que demore mais, estou nem aí e tal. Então isso também faz diferença. A gente precisa ter essa maturidade e colocar essas pautas para frente também. Mas de uma coisa é certa, o autoritarismo do STF reflete num Senado fraco, né? Eu acho que é o contrário. Eu acho que o Senado fraco leva ao autoritarismo do STF. Se a gente tivesse senadores de fato que estão dispostos a pautar impeachment dos ministros, a tirar o Alexandre de Moraes de lá, a colocar prazo do mandato dos ministros, aí a coisa ia mudar. A gente ia ver os ministros se acuando, não tomando essas decisões tão absurdas e começando a melhorar. É por isso que nessa eleição agora do ano que vem, 2026, a gente precisa de senadores corajosos, que não têm rabo preso, que são favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes. O próprio Nicolas já falou que só vai apoiar senadores que se declararem em favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Vários outros políticos têm afirmado isso também, e eu acho que é o caminho. A gente precisa de gente boa, gente corajosa lá, e tomara que essa reforma aconteça e a população perceba isso. No último pronunciamento do Bolsonaro, ele pediu senadores para combater o STF, mas o Lula também está pedindo bastante senadores, porque ele diz que só consegue governar com o STF, né? O Lula falou que a direita está querendo avacalhar o STF, a gente precisa colocar a gente lá e tal. Eu acho que eles perdem um pouco da força ali nesse sentido. No Legislativo a gente ganhou campo na última eleição federal, 2022. A tendência é que a gente cresça ainda mais. Espero que isso aconteça, mas vamos ver, né? Olha, independente de partidarismo, nós sabemos que o STF, eu não sei se é dizer que teve mais poder ou ficou em evidência no governo Lula. Muitos acham que o STF que manda no país. Outros já acham que o STF está fazendo o que sempre deveria ter feito. Mas eu gostaria mesmo de saber a sua opinião sobre esse assunto.
Deixe ela logo aí abaixo nos comentários. Aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Esse é o canal Roberto Dias e eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.